Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu está aqui na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Carta de São Tiago, a carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 4. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos, vamos acompanhar comigo essa leitura e ao final vamos ter o nosso momento de oração. Então, vamos ao texto, assim está escrito. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a misericórdia, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Que palavra intensa, palavra repleta de exortações, uma palavra muitas vezes dura para o nosso coração, mas a palavra de Deus ela tem esses momentos em que nós somos confrontados, onde nós somos chamados a um lugar de reflexão acerca de como nós temos conduzido a nossa vida. Esse texto ele vem logo depois do momento em que o apóstolo Tiago fala sobre o fato de nós pedirmos mal, nós orarmos mal e pedirmos mal para gastar apenas com os nossos deleites. E aí ele vem trazendo sobre uma falha no nosso coração, no nosso caráter. Mas veja bem, ele está dizendo para nós de uma forma muito específica sobre o fato de nós sermos amigos do mundo e não sermos amigos de Deus. E o que significa aqui, ele diz para nós, né, que quando nós criamos amizade com o mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. É quando nós concordamos com as práticas mundanas, quando nós nos calamos diante das injustiças, diante de todo o mal que acontece ao nosso redor, e nós somos muitas vezes coniventes, complacentes e, de uma forma indireta, até mesmo cúmplices com a maldade do mundo. Uma outra forma que nós podemos nos parecer muito com o mundo e nos afastarmos de Deus é quando as pessoas mundanas, aqueles que são ímpios, que estão vivendo uma vida de engano e de derrota, uma vida totalmente pecaminosa, quando essas pessoas começam a concordar muito com você. Já tive muitas experiências dessa forma. Quando eu via que muitas pessoas estavam concordando comigo e eu concordando com elas, eu percebia logo que tinha alguma coisa de errado, porque a minha posição estava contrariando a própria palavra de Deus. Essa é a verdade. Quando nós cremos no Senhor, quando nós cremos na palavra e queremos andar de fato debaixo do ensino do Evangelho, nós vamos na contramão desse mundo. Nós andamos no paradoxo, ou seja, a palavra de Deus nos ensina que se nós queremos receber algo de Deus, nós devemos primeiro que dar. É você dando e você vai receber. É um paradoxo. A Bíblia sempre vai na contramão do mundo em muitos aspectos. Então, quando nós nos tornamos muito amigos do mundo, nós vamos nos afastando de Deus e nos tornamos, aqui o texto diz, inimigos de Deus. E depois ele começa a dizer que o Espírito Santo ele tem ciúmes, ele anseia por nós e ele tem ciúmes. O que significa o Espírito Santo ter ciúme? É o zelo de Deus por aqueles que são deles. Você que entregou sua vida a Cristo, você que já tem o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, Ele é o seu dono, você pertence a Ele. E Deus ele é zeloso, cuidadoso com aquilo que é dele. Deus não vai deixar que você pereça.
Então, tudo aquilo que se levanta contra a sua vida, tudo aquilo que levanta para te destruir, para te afastar de Deus, Deus ele se levanta para impedir, para agir contra, para se levantar em palavra, em ação, para que nós não nos desviemos da sua presença. E tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos aproxima do mundo e de tudo aquilo que o mundo defende, Deus, ele é um Deus zeloso. E ele tem, aqui o texto diz, ciúmes de nós. Ele nos ama dessa forma, porque ele sabe que há uma luta espiritual pela nossa alma. O inimigo quer nos derrotar. A nossa carne, o pecado, o mundo querem nos tomar, mas o Senhor já decretou, nós somos dele. Ele já pagou o preço. Então nós devemos nos posicionar. E como que eu me posiciono para me afastar do mal? Crendo, confiando de todo o meu coração no Senhor. E é o que o texto continua dizendo para nós que quando nós somos humildes, Deus nos concede graça. Olha o que está escrito aqui, olha, no versículo 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Ou seja, Deus ele nos dá graça sobre graça para nós resistirmos ao mal. Porque no versículo anterior ele vai dizer para nós o seguinte, que a soberba, ela nos afasta de Deus. Deus resiste à soberba, à arrogância, aos orgulhosos. É uma forma que desagrada a Deus quando nós somos muito orgulhosos, soberbos. Deus ele resiste, sabe? E olha que contraponto que o apóstolo Tiago vai fazendo aqui, que ao mesmo tempo que ele fala assim que Deus ele resiste aos soberbos, ele também diz que nós podemos resistir ao diabo. Olha que contraponto importante para a gente entender. Deus, ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E depois ele fala, sujeite-se, pois, a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, quando nós nos sujeitamos a Deus, nós levantamos as nossas resistências contra o diabo e contra o mal e ele fugirá de nós. Mas veja bem, se é Deus que está resistindo a nós, se é Deus que está deixando de estar conosco, que está nos rejeitando por causa da nossa impiedade, do nosso pecado, para onde nós iremos? Então, é um momento de reflexão muito importante para nós. O Senhor está chamando para que nós estejamos mais próximos dele. O Senhor quer nos guardar, o Senhor quer nos proteger com amor fiel, leal, com esse amor zeloso. Deus não quer que você pereça, Deus quer que você mantenha firme, para que você, muito mais do que simplesmente se desvie do mal, do pecado, dos vícios, de tudo aquilo que pode aprisionar a sua alma. Mas Ele quer que você tenha vida e a tenha em abundância. Deus quer que você, sabe, tenha uma vida próspera e abençoada. E aí, ter uma exortação dessa forma hoje chama a nossa atenção para que a gente não se descuide. E aí ele continua dizendo, né, que nós devemos reconhecer a nossa miséria, ou seja, nós não merecemos nada, tudo é graça de Deus. E depois ele fala, chore, lamente, ou seja, reconheça que o mal está ao nosso redor e sem o Senhor nós nada podemos fazer. Se nós não nos atentarmos para isso, nós podemos ser destruídos pelo mal, porque o inimigo das nossas almas, ele não se cansa, ele está o tempo todo insistindo, e não duvide, uma das estratégias do diabo é simplesmente fazer de conta que ele não existe, para que a gente seja mais facilmente enganado, mas a Bíblia não nos deixa enganar. E depois o apóstolo continua e termina esse texto dizendo assim, humilhe-se diante de Deus e ele os exaltará. O que significa humilhar diante de Deus? É reconhecer quem é Deus, reconhecer que nós precisamos dele, reconhecer que o mundo espiritual é invisível e reconhecer que o diabo ele tem sim condições de fazer muitas coisas contra nós, mas é Deus que nos dá livramento. O inimigo, ele tenta, e ele vai sempre tentar, mas nós só vamos cair se nós nos afastarmos do Senhor. E o apóstolo dá para nós aqui uma informação muito importante, que é o orgulho, a soberba, o primeiro passo para a nossa derrota. Provérbios vai dizer que o orgulho, a soberba, a altivez, ela precede a queda. Ou seja, nós quando nos tornamos orgulhosos, jactanciosos, nós nos tornamos soberbos, nós estamos a um passo de cairmos. Então, essa exortação que o apóstolo Tiago nos dá hoje é para que nós venhamos abrir os nossos olhos.
Peça a Deus que sonde o seu coração, que mostre se você está colocando os seus pés no orgulho, na altivez, na arrogância, porque Ele quer que nós sejamos humildes, humildes na presença de Deus, e coisas extraordinárias vão acontecer. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor possa fazer uma aplicação de consolo sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Senhor, é uma palavra tão intensa, uma palavra tão dura que o Senhor traz para nos exortar esse dia, mas eu peço que o Teu Espírito Santo faça essa aplicação em cada coração, para que nós não venhamos perecer, para que nós não venhamos perder, Pai, de vista aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós não venhamos nos afastar da Tua presença, para que nós não sejamos presas fáceis para o inimigo, mas antes que nós sejamos aqueles que têm vivido o propósito, o plano e a vontade do Senhor nesse tempo. Por isso pedimos o Teu favor, a Tua proteção, a Tua guarda. Livra-nos do mal e nos faça, Pai, herdar a vida eterna que em Cristo está preparada para nós. Amém e graças a Deus. Tenha um excelente dia de domingo. Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração e nós seguimos a proposta aqui, orando a palavra.